É passo a passo que Deus vai trabalhando. A gente precisa perseverar, né? O Senhor, tijolinho, tijolinho, passo a passo, Ele vai trabalhando, vai edificando, vai trabalhando nas nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Dados os anúncios, 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7, essa manhã. Vocês que nos visitam, sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá? Uma honra, um privilégio tê-los conosco. 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7. Coloca para a gente aí na tela. Vamos lá, amados. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Senhor, eu, mais uma vez, entrego essa manhã nas Tuas mãos, ó Deus, e peço que o Teu Espírito use a minha vida, e que o Senhor encontre aqui corações abertos, para que a Tua palavra possa entrar, transformar, entrar e produzir frutos, para a honra e glória do Teu nome, em cada um dos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Nesses versos, pessoal, nós vemos aqui claramente, muito bem explicado, a profundidade e a realidade do amor. João ilustra aqui para a gente o que o amor realmente significa. E é interessante que nessa carta, uma pequena carta, de 5 capítulos, diversas vezes ele traz à tona esse assunto do amor entre os irmãos. Então, esse é um tema muito importante para a Igreja de Cristo, para o corpo de Cristo. É importante lembrar que quando nós nos tornamos cristãos, quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, pela fé, eu peço para que Jesus entre em meu coração, automaticamente eu sou colocado em uma nova família, introduzido a uma nova família, que é ao mesmo tempo física e espiritual, a família de Deus. Quando eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que é-me dado o poder de me tornar um filho de Deus. É como se Jesus agora fosse nosso irmão mais velho, aquele nosso grande amigo, e nós somos colocados dentro desse corpo, uma parte do corpo de Cristo, para que possamos então viver em comunhão com os nossos irmãos e irmãs que o Senhor adiciona ao corpo. E é dentro do corpo, dentro desse convívio, é que nós vamos aprendendo e desenvolvendo essa habilidade de amar da maneira que o Senhor deseja. Você vai ver na palavra de Deus que ela vai dizer até mesmo que nós devemos amar aos nossos inimigos. A palavra de Deus chega a esse ponto. O cristão verdadeiro, genuíno, a palavra de Deus nos chama a amar até mesmo os nossos inimigos. É um grande desafio de maturidade. Mas ele vai falar diversas vezes aqui que existe uma prioridade por onde as coisas começam. É igual para você se tornar um bodybuilder, né? Alguém campeão ali de musculação. Você não vai se tornar fortão do dia para a noite. Você começa de uma forma e gradativamente vai crescendo.
E há uma maneira de exercitar esse amor que é amando os irmãos dentro do corpo. Uma das coisas que Jesus disse a respeito disso é que através do amor que nós demonstrarmos uns pelos outros, as pessoas de fora iriam olhar e perceber: opa, esses aí são discípulos de Jesus, são seguidores de Jesus, pelo amor que vocês demonstram uns pelos outros. As pessoas de fora iam olhar e iam perceber: tem alguma coisa diferente nesse povo, nesse pessoal. São seguidores do caminho, são seguidores de Cristo. Então ele diz para nós aí no capítulo 7, no versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros. Uma curiosidade nessa frase, amados, amemo-nos uns aos outros, essa frase no grego, presta atenção se vocês reconhecem alguma coisa. Agapetoi, agapomen. Não sei se a pronúncia é essa, mas a escrita é essa. Amados, amemos. Ágape, ágape. Vocês que são amados de Deus devem amar. Existe uma conexão natural. Quando eu estou conectado em Deus, naturalmente eu vou amar. O amor ágape e o amor ágape. É isso que ele diz nessa frase. Não somos chamados a amar para que possamos fazer algum tipo de barganha para com Deus, conquistar algo com Deus, mas por estarmos em Deus, naturalmente nós vamos amar. Por estarmos permanecendo nele, naturalmente isso vai fluir das nossas vidas. Então, amados, ele está falando com aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm o amor ágape, que têm o Espírito Santo de Deus habitando, vocês devem amar. E nós vamos aprender aqui, pessoal, que o amor ágape, esse amor espiritual, esse amor que vem de Deus, é o amor na mais profunda forma, a expressão mais profunda de amor que possa existir. Mais abrangente, é o amor que a gente chama de sacrificial. É o amor que dará passos, presta atenção nisso, é o amor que dará passos, ou os passos necessários para alcançar a necessidade de alguém. O amor ágape é o amor que é capaz de dar os passos em direção a alcançar a necessidade de alguém. Vamos tentar entender um pouco mais a respeito disso. Tem uma outra palavra, por exemplo, no Novo Testamento, que também é traduzida como amor, que é a palavra filéu, que é amor fraterno, que é um amor um pouco menos abrangente do que o amor ágape. No português vai ser tudo amor. O amor carnal também, eros, uma outra palavra, também é traduzido como amor. Filadélfia, filéu, amor fraterno, é um pouco menor, vamos dizer assim, do que o amor ágape. E tem a ver com amizade, companheirismo, hospitalidade, bondade. Nós devemos exercitar o amor fraterno entre os irmãos. Né? Entretanto, a palavra que João usa aqui é diferente, tem um significado mais amplo. É o amor ágape. E para a gente tentar entender, com as nossas limitações, com a minha limitação, mas vamos tentar aqui. Primeira coisa, é um amor que custa algo. O amor ágape, esse amor que vem de Deus. Amar dessa forma vai te custar algo. É um amor que dá como oferta. Existe um custo. Por exemplo, João 3,16 vai dizer o quê? Deus amou o mundo de tal maneira. Como é que ele amou o mundo de tal maneira? Enviando o seu Filho unigênito,
para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, esse amor é um amor que custa algo. Então, não é tão simples amar de maneira ágape. Na verdade, só o homem espiritual, só a pessoa que nasceu de novo é capaz de amar dessa forma. Quem está conectado a Deus. Porque esse amor vem de Deus. O amor ágape vem de Deus. E vou tentar dar um exemplo. É fácil eu, por exemplo, cuidar do meu filho, do meu sobrinho, do filho do meu amigo. É fácil. Mas cuidar dos filhos de pessoas que eu não conheço com o mesmo amor é mais difícil. Com a mesma intensidade é necessário o amor ágape. A gente percebe aí a diferença. Uma outra coisa sobre esse amor, ele não é baseado no quanto nós gostamos da pessoa. O amor que Deus nos dá, essa capacidade que Ele nos dá, não é baseado na pessoa. O quanto ela é agradável, o quanto eu gosto dela, se ela é minha amiga ou não. O amor ágape, ele ama qualquer pessoa, é a necessidade, é esse mover ali que está na tua frente. Uma outra coisa, ele é intencional. Ele é além de você agir por emoção, por sentimento. É uma decisão, é uma escolha. Envolve uma vontade ativa de amar ao próximo. E isso é desafiador. Por isso que o homem natural não consegue amar dessa forma, porque existem pessoas que são mais fáceis e pessoas que são mais difíceis de lidar, de amar. Mas o amor ágape, ele é intencional. Vou tentar dar mais um exemplo aqui. Por exemplo, um exemplo que eu pensei aqui de manhã, quando eu vi alguns irmãos aqui, por amor, movido pelo amor que Deus me dá, poxa, eu vou acordar mais cedo, vou chegar na igreja, para abençoar meus irmãos, vou ajudar a arrumar as cadeiras, vou ajudar a preparar o café, vou orar pelas pessoas que virão. Custa. Meia hora a mais de sono. Custa um monte de coisa, mas é um amor que é intencional, é um amor que você faz, não importa para quem, está fazendo para quem vier. O café é para quem chegar, é para qualquer um, mas é o melhor café. Mas custa. É intencional, preciso tomar uma decisão de fazer isso, de agir dessa forma. Orar pelo culto, pelas pessoas que virão para a igreja, isso é amor ágape. Você sacrifica, é para todos, é intencional. O amor ágape também é um amor ativo. Porque o verdadeiro amor de Deus, ele não é passivo. Ele não fica como espectador, olhando as coisas e vivendo, será que vai dar certo ou será que não vai dar certo? Deixa eu ficar aqui olhando. Será que as coisas vão acontecer ou não vão acontecer? Deixa eu ficar aqui observando. Não, o amor, ele é ativo, ele toma iniciativa. Ele vai de encontro à necessidade, ele trabalha para que as coisas deem certo, para que as coisas funcionem, para que as pessoas sejam transformadas, fortalecidas, edificadas, unidas. O amor ágape, ele é altruísta, o contrário de egoísta, que está esvaziado de interesses próprios. Ele requer morrer para si mesmo, considerar o outro superior a si mesmo, conforme o próprio Senhor Jesus nos instruiu. O amor ágape é negar a si, é tomar a própria cruz. Lembra que Jesus falou, todo aquele que quiser vir após mim, deve primeiramente negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Foi o que ele falou, foi como ele viveu e é como ele espera que nós venhamos viver. Então nós vemos a profundidade disso. Só nessa primeira frase. Amados, amemos.
Olha a profundidade do que é o amar, do que é o amor que nós recebemos. Amemos, olha que interessante, amados, amemos. Está na primeira pessoa do plural, né? Todos nós que somos amados de Deus, ele diz, amemos. Ninguém fica de fora. Ninguém ficou de fora dos amados. Os amados são aqueles que já receberam a Cristo, que tem o Espírito Santo dentro de você, que está ligado na fonte do amor ágape. Então, amados, amemos. Está no presente, para a gente continuar constantemente em amor, mesmo quando é difícil, porque a fonte não para. Amados, amemos. Constantemente, tomando a iniciativa. Amar é uma escolha. O verdadeiro cristão, ele ama sem se importar com classe social. Sem se importar com classe social. Todo domingo de manhã para um senhorzinho aí. Vem na rua. Ele já sabe, ele senta, ele toma um café. O Stefan vai lá, troca uma ideia com ele. Hoje eu fiquei conversando com ele um pouquinho. É quem o Senhor colocou no nosso caminho. Ele veio, ninguém foi buscar ele vem até aqui. Amados, amemos. O Senhor não pede para quem não conhece a Cristo amar, mas para quem conhece amar todo mundo. E a despeito da cor da pele, a despeito de visões políticas, se a pessoa é agradável ou não. Você pode ver que certas barreiras tentam impedir a nossa capacidade de amar. O homem natural, ele não vai querer amar por um monte de coisa. Eu sou um que precisa estar sempre sendo confrontado. Se a minha carne começa a agir muito coisa, querer crescer, eu preciso, se segura. Você é homem de Deus, tem que amar. Amar quem pensa igual você é fácil. E quem pensa diferente de você? Você ama ou você... Bom que eu tenho o Espírito Santo e tenho a minha esposa ali, sempre na minha... chamando a minha atenção. Mas glória a Deus por isso. É uma luta, pessoal. Sabia? Todos nós aqui estamos nesse conflito da carne e do Espírito. Já, mas ainda não. Nascemos de novo, temos o Espírito Santo de Deus, mas a nossa carne ainda está aqui, ela ainda quer lutar, ela ainda quer batalhar contra o Espírito. E se eu não alimento o Espírito, ela fica forte. Ela volta a crescer. Ela começa a querer mandar em você de novo. Começa a apagar o Espírito. Aí quando surge uma situação, você vê como é que você está respondendo, você percebe quem você está alimentando mais, se é a carne ou se é o Espírito. Se a minha resposta é na carne, é no toma lá da cá, bateu, levou, a minha carne está... Então, eu preciso o quê? Que o Espírito volte a dominar a minha vida e a carne seja colocada para a morte. É um negar a si próprio. Mas é uma batalha diária essa. É uma batalha constante. Então nós precisamos estar sempre sendo lembrados disso. E aí ele vai dizer também, porque o amor procede de Deus. Então esse amor ágape, o ágape vem de Deus. Quem está em Deus, naturalmente está conectado a esse amor e recebe esse amor de Deus. Como João disse... Jesus disse em João 15, da videira, João 15, 5, coloca para a gente aí, por favor, João 15, 5, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, pode deixar aí, eu sou a videira, vocês são os ramos, ao nós estarmos conectados na videira,
Já viu o galho conectado na videira? Naturalmente ele vai produzir lá os frutos. Porque a videira vai suprir todas as necessidades para que aquele galho produza os frutos. Mesma coisa nós estamos conectados a Cristo, conectados a Deus. Naturalmente, o amor ágape vai fluir das nossas vidas e nós vamos produzir os frutos do Espírito. Primeiro deles, o amor. Os frutos de quem está conectado com a videira, conectado com Deus. É Ele que nos capacita a amar. É Ele que nos fornece tudo aquilo que é necessário para que possamos colocar esse amor em prática. O homem natural não possui essa capacidade de amor ágape. Ele ama o amor fraterno, mas o amor ágape é só para quem é amado, para quem está conectado à videira, porque vem de Deus. O amor procede de Deus. Se você está desconectado da videira, você vai ter muita dificuldade de amar ao próximo, de amar a Deus, de amar as pessoas, de amar a palavra de Deus, de amar a obra de Deus. Quem está desconectado da videira vai perdendo. Já viu um galho solto? Você pode tirar o galho agora, ele vai ficar verdinho. Arranca um galho aí qualquer e deixa ali. Naquele momento parece que nada aconteceu. Mas volta no outro dia, ele vai estar sequinho. É a mesma coisa conosco, espiritualmente falando, se nós desconectarmos de Cristo. A gente começa a murchar, a secar. Ele diz que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Essa é uma característica, né? Todo aquele que vive em amor é nascido de Deus. É alguém que foi transformado. É uma nova criatura. Eu vi isso na minha vida. Eu vi essa obra de Deus na minha vida. Já contei meu testemunho várias vezes e eu lembro que, devido à maneira que eu fui criado, minha mãe teve um problema, então o meu coração era muito endurecido. Para mim era muito difícil me relacionar com as necessidades das pessoas. Era muito difícil sentir a dor do outro. Porque eu também tinha muita pena de mim, né? Aquela coisa assim, coitadinho de mim, minha família sofreu tanto. Não que estivesse errado, mas eu não conseguia entender a necessidade do outro. E quando eu me converti, quando eu aceitei a Cristo, eu pude presenciar essa mudança no meu coração. Como eu me tornei sensível à necessidade dos outros. Como uma pessoa que não conseguia chorar, de repente chorava, se sentia na dor do outro ali. Isso foi uma obra de Deus na minha vida. E aí eu preciso estar sempre trabalhando para manter essa sensibilidade. Para manter essa sensibilidade, para me manter próximo do Senhor. Porque se a gente não tiver sempre... Já viu? Agora mais cedo aqui, começou a pingar do ar-condicionado ali. Uma aguaceira, aí o Stefan correu lá fora, estava fechada a mangueirinha. Entupiu alguma coisa, né? E começou a vazar. Então, às vezes, podem surgir certas coisas nas nossas vidas que podem interromper o fluxo desse amor de Deus fluindo através das nossas vidas. Sugerir, tem que estar sempre limpando a calha, sempre limpando as coisas para que as coisas possam fluir. Às vezes a gente pode deixar alguma coisa entrar no nosso coração, na nossa mente, e aí acaba interrompendo aquele fluxo. Precisamos ter cuidado. Conhecer a Deus. Conhecer com intimidade. Esse negócio de conhecer a Deus é interessante, porque nós precisamos conhecer a Deus não apenas na nossa mente,
Nós precisamos conhecer a Deus de coração e intimidade. Tem gente que conhece a Deus só de ouvir falar, mas não tem intimidade com Deus. Por exemplo, eu conheço o Neymar. Eu conheço o Neymar da televisão, do que falam do Neymar, da história dele que eu já vi, mas eu não tenho intimidade com ele, nunca vi pessoalmente. Eu conheço você, já conversei, acompanho a sua vida, conheço a sua história. É a mesma coisa o relacionamento que nós temos que ter com Deus. Não apenas conheço Deus aqui na minha mente, não, eu preciso ter um relacionamento, conhecer a Deus e Ele me conhecer. Então, quem ama é nascido de Deus, e quem não ama não conhece a Deus. Então, se eu não tenho o amor ágape, se eu não percebi essa transformação na minha vida, porque é isso, pessoal, todo mundo, todos, amados amemos, que recebeu Jesus, está ligado na fonte, está recebendo ali a energia para ser capaz de amar com o amor ágape. Se eu não amo, é porque eu não conheço a Deus. Se eu amei por muito tempo, em algum momento eu parei, é porque de repente está entupido alguma coisa ali da tubulação. Preciso trabalhar isso, perceber onde está o problema. Mas naturalmente o cristão ele vai amar. Ele vai crescer. Pequenos passos. Mas você vai ver, porque é uma mudança que Deus faz de dentro para fora. É natural. Você não precisa se preparar para aquilo. É natural, é de dentro para fora. É igual fruto. Ele flui e nasce naturalmente. E quem não ama, não conhece a Deus, ainda está na sua zona de conforto. Só ama aqueles que são fáceis de amar. A palavra vai dizer isso, né? Que até um ímpio, um bandido assassino, ele ama os seus. O ciclo dele ele ama. Mas o amor cristão é muito além. Nós temos a capacidade de amar, e aí ele vai dizer que coisa linda, né? Pois Deus é amor. Se Deus é amor e eu estou conectado em Deus, eu tenho essa capacidade de amar. Quem não ama, não conhece a Deus. E de novo, se eu estou em Deus, pessoal, vamos lá. Aqui, estou no Senhor. Mas por algum motivo eu não estou sendo capaz de amar. Por algum motivo eu não estou conseguindo, eu estou sentindo a minha carne muito forte. Eu estou sentindo que a minha resposta não é aquela que eu gostaria. Já é bom você estar sentindo isso, porque é o Espírito Santo que está em você que está sendo entristecido. Então você tira daí a dúvida de que você não está em Deus. Você está em Deus. Porque o Espírito Santo está entristecido. Tem alguma questão só que você precisa resolver, restaurar, reparar para que as coisas possam voltar a fluir. Então, se eu não estou conseguindo amar da maneira que Deus quer, primeira coisa, comece a buscar a Deus nesse propósito. Pedir ao Senhor, Senhor, me dá esse amor. Som do meu coração. Talvez seja algo que precisa ser retirado. Uma das coisas, pessoal, acompanha aqui, por favor. Uma das coisas que atrapalham muito esse fluir do amor de Deus nas nossas vidas é a falta de perdão. A falta de perdão é um dos principais inimigos. É uma dos maiores problemas que obstruem o fluir do amor ágape através das nossas vidas. Se eu não perdoo, vai ficar igual o ar-condicionado ali. Daqui a pouco começa a cair um monte de água, começa a dar um monte de problema. Então, é preciso limpar esse canal. E aí é um momento que você vai confessar com alguém, você vai orar diante de Deus e falar com Deus. Mas tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Uma outra coisa é permanecer em Cristo. Eu preciso permanecer em Cristo.
Porque às vezes eu estou em Cristo e daqui a pouco eu viro as costas para Ele e começo a me encher de um monte de outras coisas. E saio da presença, saio da comunhão. E eu já falei, né? Eu falo isso diversas vezes. Ninguém fica parado espiritualmente. Ou você está crescendo em comunhão com Cristo, ou você está se afastando e esfriando espiritualmente. Parado, estagnado, é muito difícil. Ou a gente está se aproximando ou esfriando. E 3, dependa do Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo que vai produzir o fruto do amor. Não é você. O pastor Tim, ele dizia, né? Tu nunca vai ver um galho lá fazendo força para produzir fruto. Ele só permanece. E naturalmente o fruto nasce. Permaneça na videira que é Cristo. Prosseguindo lá no verso 9, ele vai dizer: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então o cristianismo sem amor, ele não é cristianismo. A vida cristã sem amor é aquilo que fala em Coríntios, né? Igual só barulho. O bronze que soa, o símbolo que retine. E aqui, nesse verso, onde vemos aqui, se manifestou o amor, nós vemos a evidência do amor de Deus. Aqui, pessoal, presta atenção, isso é muito importante. Estamos falando do amor perfeito, o amor na sua maior forma, mais profunda forma de amor. Dessa forma que ele se manifestou diante de nós, em Deus ter enviado o seu único Filho ao mundo. A maior expressão de amor que possa existir, que é no amor ágape, que esse amor incondicional é essa, Deus ter enviado o seu Filho amado ao mundo, enviado com uma missão, um propósito. Deus enviou o seu Filho amado com um propósito: enfrentar a cruz, em favor de nós pecadores, que não merecíamos. Nós não merecíamos. Na verdade, nós não estávamos nem aí para Deus. Porque a Bíblia diz que enquanto éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Mas essa é a prova de amor, alguém que morre, dá a própria vida pelos seus inimigos. Nós éramos inimigos de Deus. Mas Ele sempre foi a fonte ágape. Amado, amor, e Ele então ama até mesmo os seus inimigos. Imagina agora que nós somos amigos. Mas Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos, porque Ele é ágape, Deus é amor, a sua essência é essa. Então Ele era capaz de amar qualquer um, até mesmo a humanidade caída. Ele enviou o seu Filho. Romanos 5,8 fala assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Dessa forma que Ele prova o quanto nós nos amamos, Ele nos ama. E agora eu quero confrontar o teu coração e o meu coração, porque eu fui confrontado com isso quando eu estava pensando nisso. Você já duvidou do amor de Deus para a tua vida? Você já chegou no meio de um problema, de um momento difícil, começou a espernear, igual uma criança que se joga ali no chão e começa a fazer aquela coisa? Porque, na verdade, é isso, quando a gente começa a reclamar de Deus e fala: Senhor, o Senhor não me ama, o Senhor não está vendo o meu problema, não está vendo o que eu estou passando, não sabe que eu estou precisando de 1.000, de 5.000, de 10.000 para resolver aqui os meus problemas, não sabe que eu estou precisando de... Sabe aquela coisa? E a gente começa a questionar, começa a reclamar, começa a duvidar: o Senhor não me ama, como se, tipo assim, 5.000 reais fosse mostrar para Deus que para nós que Deus nos ama. Nossa, caiu aqui. E
Como assim? Né? Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? E aí ele vai dizer, a Bíblia vai dizer para nós, Deus provou o seu amor, enviando para nos salvar o que ele tinha de mais precioso. O seu único filho. Alguém disse assim, o Senhor faliu o céu, ele abriu os cofres do céu, para poder nos resgatar. Ouro e prata era fácil. A Bíblia diz, não foi por ouro e prata que nós fomos resgatados. Ouro e prata era moleza. Mas foi pelo precioso sangue de Cristo. Então, jamais questione o amor de Deus para com você, baseado em coisas materiais, coisas desse mundo. Porque se nós entendêssemos a profundidade disso, nós trocaríamos qualquer coisa pela salvação. Senhor, para ser salvo eu moraria na rua. Senhor, para ser salvo eu seria morto agora, no minuto seguinte. Tem a história do rico e do Lázaro. O rico que viveu tudo e o Lázaro mendigava, cheio de feridas, cheio de problema, e aí os dois morrem, e o que acontece? Um vai para o lugar onde há dor e ranger de dentes, e o outro vai para um lugar que representa o paraíso, a presença de Deus no céu. E a vida que eles viveram aqui, acabou. Agora que valia a pena, que agora era a eternidade. Então jamais questione o amor de Deus para contigo. Qualquer que seja a tua situação, só lembre disso. Enquanto eu ainda era pecador, Cristo morreu por mim. Eu tenho a esperança de novos céus e uma nova terra, de um corpo transformado. E não permita que dinheiro, sei lá, uma outra situação, saúde, seja alguma coisa que vai fazer você questionar o amor de Deus para contigo. Ele te ama muito. Ele nos ama muito. E aí o verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Lembra que eu falei no começo que o amor ágape custa algo? Vai sempre te custar alguma coisa? A irmã Soraya chegou mais cedo aí, trouxe o sanduichinho, esse aqui eu trouxe para fulano de tal, porque não come com isso, esse aqui eu trouxe para fulano de tal, porque não come com aquilo, esse bolinho aqui eu ia fazer isso aqui eu ia fazer para um outro irmão. Ela estava só contando comigo, não é para... Estava compartilhando comigo, mas aí eu me queimei no café, deu uma coisa doida. Mas ela estava preocupada em agradar o corpo, em agradar as pessoas. Pô, fulano de tal fica feliz quando chega aqui, eu falo, isso aqui preparei para você. Isso é a minha maneira de amar. Amém. E custa algo. Tem que levantar mais cedo para cortar o pãozinho, fazer não sei o quê. Custa, o amor ágape custa algo. Não é de graça, pessoal, não é uma coisa assim que tu fica sentado esperando acontecer, vir do céu e deixa rolar. Custou tudo para Deus. O próprio Filho. Não está baseado no quanto nós gostamos das pessoas, porque é para qualquer um. É intencional, é ativo, é altruísta. E aí ele fala que foi Deus quem iniciou, foi Deus quem veio ao nosso encontro. Nós apenas respondemos a esse amor. E uma outra coisa interessante desse verso, que fala que ele veio como propiciação. Essa é uma palavra que não é usada no dia a dia. Ninguém usa propiciação nas conversas diárias. Eu fui aprender essa palavra depois que eu me converti, lendo na Bíblia. Propiciação significa apaziguar, significa satisfazer. Então, o significado disso é que Jesus apaziguou a ira de Deus contra os nossos pecados. A ira de Deus, quando foi derramada sobre ele, foi apaziguada, satisfez a ira de Deus, porque Deus é santo, e ele precisa julgar o pecado. E como é que isso aconteceu?
quando Jesus morreu e foi julgado em nosso lugar pelos nossos pecados. Então ele morreu em propiciação, para apaziguar a ira de Deus, que ele tinha, porque Deus é justo, ele não poderia simplesmente dizer assim, ah não, está perdoado. Não, o salário do pecado é a morte. Ele é amor, mas ele é justiça. E como é que ele cumpriu a sua justiça em condenar o pecado? Enviando o seu único filho, para que você e eu não fôssemos condenados. Ele envia o seu filho. Mas quem rejeita o filho? Vai passar pelo juízo de Deus. Vai enfrentar o juízo de Deus. Ah, mas como é que pode um Deus amoroso? Ele é tão amoroso que ele enviou o filho dele para que nós não precisássemos passar por isso. Mas se eu rejeito o filho, eu vou ter que enfrentar a Deus. E aí, com os meus pecados, é condenação. Terminando. 1 Pedro 2, 24 fala assim, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Isso é morrer por propiciação. Pelas feridas dele, nós fomos sarados. Ele morreu em meu lugar. Eu preciso receber o sacrifício de Jesus. 2 Coríntios 5, 21 vai falar assim, aquele que não conheceu o pecado, se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Houve uma troca. Ele não conhecia pecado, mas ele virou pecado para que eu pudesse receber a justiça dele. Meu pecado foi colocado sobre a cruz. Quando eu recebo Jesus, a justiça de Cristo vem sobre mim. Quando você se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus como Senhor e Salvador, Deus olha para você e vê o quê? Justificado. Ainda que eu ainda tenha pecado, esteja ainda nesse corpo pecaminoso. Mas Deus olha e vê Cristo em nós. Jesus riscou, todas as acusações que haviam contra nós, cravou-as na cruz. Por isso que Romanos 8.1 é possível hoje. O que diz Romanos 8.1? Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus é justificado. Os últimos 2 versos. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, se Deus nos amou de tal maneira, nós devemos também amar uns aos outros. Lembra, antes de morrer, Jesus pega uma toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos e ele dá uma lição para eles? Vamos lá em João 13, do 13 ao 17. Coloca aí para mim, por favor. João 13, a partir do verso 13. Coloca aí, Cíntia. Jesus fala assim para os discípulos, depois que ele lava os pés deles: vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês também façam. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Então ele amou, deixou o exemplo para que nós possamos amar. Ninguém nunca viu a Deus. Eu amo a Deus. Como é que eu vou demonstrar o meu amor para com Deus? Todo mundo sabe essa resposta. Todos vocês responderam no coração e na mente de vocês. Amando o meu irmão, porque o Espírito Santo habita em vocês.
E nós temos essa verdade, nós temos isso claro dentro de nós. Mas o amor custa. O amor é altruísta. Não tem próprios interesses. O amor é ativo. O amor é uma decisão. Mas você está conectado na fonte. Essa capacidade de amar você tem, ela vem de Deus, e você está conectado na videira. E aí ele vai dizer, ao nós fazermos isso, o seu amor em nós é aperfeiçoado. O que é aperfeiçoado? Porque a gente ainda não chegou lá. A gente ainda falha no meio do caminho. A gente ainda tropeça. E aí, quando a gente tropeça, a gente se arrepende. E conserta as coisas. E continua caminhando. E, naturalmente, o corpo vai sendo edificado. O corpo vai sendo aperfeiçoado. O aperfeiçoamento do corpo é em amor. Eu posso usar todas as tecnologias para aperfeiçoar uma igreja. Mas se não for em amor, é vazio. Na hora que o Senhor julgar e colocar à prova, queima. Não permanece nada. O Senhor não se surpreende com números, o Senhor não se surpreende com talento, assim, com todo... Nada disso surpreende ao Senhor. O Senhor olha o amor. Ele mede a quantidade de amor que existe no corpo. Porque isso vai mostrar o quanto nós estamos conectados com Ele e sendo usados por Ele, aperfeiçoados por Ele. Então, que você permita que a palavra, que o Espírito Santo te desafie. Te desafie a amar mais. A ser usado por Deus mais. Nosso próximo está aí. Não é só aqui. Você volta para casa, no teu trabalho, os teus vizinhos, nos eventos, nos estudos, na comunidade que você faz parte, em qualquer coisa, você tem a chance de amar. A gente começa pelo corpo, mas a gente tem a capacidade de amar até mesmo o nosso inimigo. A forma mais além. Mas entre o corpo e o nosso inimigo, tem o vizinho, tem o amigo de trabalho, tem as pessoas que Deus coloca na nossa vida, tem muita gente para a gente amar. Amém? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco, ó Deus. E eu oro que em nome de Jesus a tua palavra tenha encontrado solo fértil em nossos corações.